Meu prezado irmão e amigo, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que Deus esteja abençoando a cada um dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus queridos alunos. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Neste momento estou para postar mais um comentário em uma das nossas lições da CTAD, a lição de adulto desse último trimestre de 2022, o quarto trimestre. E a lição de hoje tem como título: Quando se vai a glória de Deus. Estarei postando um breve comentário da lição. Essa semana minha garganta está um tanto quanto agitada. Estarei aí umas 2 semanas passando por um médico, um gastro, para ver uma questão aí, segundo indicação do otorrino, para poder tratar desse problema da minha garganta. E hoje eu vou estar aí tentando fazer um comentário não muito longo, essa semana toda falando aí, dando aula, e hoje já estou um tanto quanto exausto, mas espero em Deus que Ele venha me dar a condição de fazer um breve comentário dessa lição. Portanto, oreis por mim, em nome de Jesus. Bem, a lição hoje traz como título: Quando se vai a glória de Deus. Essa lição ela vai abordar aqui um contexto quando Deus, ele através do profeta Ezequiel, traz uma mensagem para o povo de Israel. Nós já temos trabalhado isso desde as lições passadas, quando Ezequiel fala ao povo anunciando o fim. Lá no capítulo 7, na semana retrasada, na semana passada, nós falamos sobre as abominações do templo, lá no templo. Deus protesta por meio do profeta Ezequiel contra aquelas abominações e mostrava que viria o juízo contra o templo, contra a cidade de Jerusalém por causa dos seus pecados. E aqui agora, na lição de hoje, nós já vamos ver aqui cumprindo aquilo que Deus, no início do cumprimento, o profeta anunciando, já tendo essa antevisão daquilo que de fato Deus iria fazer contra a nação de Israel, aqui começando retirando a sua glória ali do templo e naturalmente de sobre o seu povo. E aí a lição ela traz um título muito importante, muito profundo: Quando se vai a glória de Deus. Sabemos que quando a glória de Deus se afasta do meio do seu povo, se afasta do templo, nada mais faz sentido. É muito importante nós estarmos atentos, porque trazendo para a nossa realidade, fazendo uma aplicação para nós enquanto igreja, tanto no sentido de corpo quanto membros individuais, a glória de Deus representa exatamente a sua presença na nossa vida, o Espírito Santo de Deus movendo, conduzindo as nossas vidas. E quando a glória de Deus se vai, naturalmente vem o fracasso do homem, o fracasso daquele que perdeu a glória de Deus sobre a sua vida. O textual da lição, ele reaparece na leitura bíblica em classe. Ele diz o seguinte: a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. A gente vai comentar um pouco mais à frente. A verdade prática nos apresenta: Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Como nós vimos na semana passada, os anciãos ali, os responsáveis pelo culto, pelo trabalho religioso, eles haviam cometido a abominação, e mesmo nas recâmaras, nas partes mais ocultas lá do templo, estavam lá imagens, idolatrias, pecados contra Deus. E Deus profetiza por meio do profeta Ezequiel sobre aquilo que estava acontecendo, traz à luz o que estava acontecendo. E agora Ezequiel mostra, nessa visão agora, Ezequiel está falando exatamente sobre a glória de Deus, essa visão que ele tem da glória de Deus se retirando do templo, se retirando da cidade
de Jerusalém, exatamente por causa do pecado. É uma coisa que nós devemos estar muito atentos, que Deus ele não habita onde há o pecado. No coração do homem há um trono, e esse trono Deus não divide com outro ser. Eu não posso dividir o trono do meu coração entre Deus e o pecado e as coisas deste mundo. Para que de fato Deus ele esteja no trono do nosso coração, é necessário que venhamos rejeitar tudo aquilo que abomina a sua santidade. Portanto, aqui nós vimos que a verdade prática ela nos apresenta exatamente que Deus abandona o templo, a sua glória é retirada do templo por causa das abominações que o povo e a sua liderança, é claro, praticavam no templo e também na nação de Israel. A leitura bíblica em classe está aí no livro de Ezequiel. Aqui pegou o capítulo 9, o verso 3, depois o capítulo 10, o verso 4, 18 e 19, depois o capítulo 11, o verso 22 a 25. Bem, fazendo assim uma breve contextualização, nós vimos na semana passada em Ezequiel, no capítulo 8, Deus mostrando a situação do povo, os pecados cometidos ali no interior, nas recâmaras ali do templo, na casa de Deus, por meio dos anciãos. E no final do texto, lá do capítulo 8, o verso 18 diz o seguinte: pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, contudo não os ouvirei. Deus falando o que aconteceria em decorrência do pecado ali da nação de Israel. E agora em Ezequiel, que é o texto em questão que nós temos aqui para a leitura, ali só apresenta o verso 3, eu vou contextualizar do verso 1 até o verso 3. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: chegai vós, ó intendentes, isso na visão que Ezequiel tem, chegai vós, ó intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens do caminho da porta superior, que olham para o oriente, e cada um com a sua arma de matança na mão. E entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze, ali no templo. E a glória de Deus, que é o texto que está aí na revista, e a glória de Deus, do Deus de Israel, se levantou do querubim sobre o qual estava e passou para a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho, que trazia o tinteiro de escrivão à sua cintura. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal nas testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos e virgens, criancinhas e mulheres, até exterminá-los. Mas não vos chegueis a qualquer sobre quem estiver o sinal, e começai pelo santuário. Então começaram pelos anciãos que estavam diante da casa do Senhor, e disse-lhes: profanai a casa e enchei os atos de mortos. Saí, e saíram e feriram a cidade. Sucedeu, pois, que enquanto eles estavam ferindo e ficando eu sozinho, caí com o rosto em terra e clamei e disse: ah, Senhor Deus, destruirás todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então nós vemos aqui nessa visão Deus já cumprindo aquilo que ele havia anteriormente determinado. Ezequiel já tendo essa visão de Deus trazendo essa punição sobre a nação de Israel, sinalizando a alguns e ferindo a outros. Aqui é muito significativa a ideia de um tinteiro sinalizando para que uns fossem poupados e outros fossem feridos. E aí, ficando dentro do contexto aqui da lição, para não fugir, então nos diz o texto exatamente aí nesse primeiro capítulo apresentado aí na leitura bíblica em classe, capítulo 9, verso 3 de Ezequiel: e a glória do Deus de Israel se levantou
do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Então vemos aqui a glória de Deus. É interessante que a glória de Deus lá dentro do templo ficava exatamente lá no Santo dos Santos, no propiciatório, ali entre os querubins que cobriam o propiciatório. E eu acho aqui interessante e profundo que o texto diz que a glória de Deus se levantou de entre os querubins. Ela levanta de entre os querubins e diz que ela vem para a entrada, até a entrada da casa. Isso é muito significativo, muito simbólico, porque mostra agora esse retirar, esse início paulatino do retirar da glória de Deus do interior do templo, vindo para a porta, aí vai dizendo que vai saindo e depois vai para os montes. Aí vai trazendo aquela figura da glória de Deus se afastando do templo e naturalmente se afastando da nação de Israel. Isso deveria nos incomodar, chamar-nos a atenção, porque apesar disso ser algo profetizado para a nação de Israel dentro de um contexto histórico, é necessário que nós entendamos que nós, enquanto Igreja de Cristo, nós devemos ter o cuidado de preservar a glória de Deus em nosso meio. Porque à medida que nós nos afastarmos de Deus, que brincarmos com a santidade de Deus, que não correspondermos com aquilo que Deus Ele requer de nós enquanto igreja, a glória de Deus pode estar afastando da nossa vida, saindo do nosso interior, saindo da nossa vida e nos tornarmos vazios da presença de Deus. Essa é uma imagem, ao ler o texto, que nos leva a acompanhar aqui o passo a passo do afastar da glória de Deus, mostrando exatamente o perigo do homem não viver na dependência de Deus. Então é necessário que todos nós tenhamos esse cuidado para não nos afastarmos de Deus a ponto de que nós venhamos a perder a glória de Deus, que nós venhamos a ficar vazios da presença de Deus, exatamente por causa do nosso pecado. E aqui o verso 4 diz aí do capítulo 9, que desse texto aqui, nós lemos apenas o verso 3, diz que disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri, não poupe vosso olho, nem vos compadeceis. Aqui havia alguns que gemiam por causa da abominação e outros que viviam afundados em plena abominação. Esses que gemiam recebem aqui na visão, dado aqui ao anjo, ao mensageiro, a ordem de poupar e sinalizar essas pessoas que gemiam por causa da corrupção e que aos outros deveriam passar o fio da espada, deveriam matar, deveriam ser mortos. Velhos, crianças, mulheres, virgens, todos deveriam ser mortos exatamente por causa da abominação, do pecado que havia entre o povo. E o que eu acho aqui bem interessante é que isso acontece exatamente à medida que a glória de Deus está saindo do templo. A glória de Deus vai saindo de entre os querubins, vai saindo, chegando à porta do templo e vai saindo até a saída da cidade. E à medida que isso vai acontecendo, a punição ela começa a acontecer. E isso é algo que nós devemos chamar atenção, porque mostra exatamente que à medida que nós ficamos desprotegidos da glória de Deus, nós então passamos a receber o juízo de Deus, o castigo de Deus, ficamos vulneráveis aos sofrimentos, exatamente por perdermos a proteção de Deus, por perdermos a blindagem do Espírito Santo. Então aqui o texto ele vai dizer exatamente isso. E aí no capítulo 10 de Ezequiel, o verso 4, verso 18 e 19 diz o seguinte: então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa e encheu a casa de uma nuvem
o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa, parou sobre os querubins, e os querubins alçaram as suas asas e se levantaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Senhor de Israel estava no alto sobre eles. Aqui é muito significativo, porque fala dessa glória de Deus ao sair de sobre os querubins, e aqui mostra os próprios querubins voando, passando pelo templo, podemos dizer assim, chega até a porta, como aqui o texto ele está dizendo, as suas asas se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas acompanharam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, no sentido de que a glória estava saindo. Então ali nos mostra esse retrato do que estaria acontecendo com o povo de Deus, quando a glória de Deus estaria saindo de meio do povo. Seria exatamente o sinal de que o povo agora seria entregue à punição. E aí Ezequiel capítulo 11, verso 22 diz o seguinte: então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas as acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Aí o verso 23, e a glória do Senhor se alçou, ou seja, se levantou, desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que estava ao oriente da cidade. Aqui nós já vemos agora a glória do Senhor saindo da cidade e já ficando no monte do lado oriente da cidade. E o verso 24, depois o Espírito me levantou e me levou em visão a Caldeia para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. Então aqui Ezequiel tem essa visão da glória de Deus saindo do templo, saindo da cidade, e Deus agora mostrando exatamente aqueles que estavam no cativeiro, fazendo esse link exatamente que da mesma forma que Deus havia entregue o povo ao cativeiro, agora aqueles que haviam ficado, aqueles que ali estavam, se voltaram para o pecado, também perderiam a glória de Deus e também seriam punidos, seriam entregues às mãos do inimigo. Depois, verso 24, depois o Espírito me levantou e me levou a visão até a cidade Caldeia dos cativeiros, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. Verso 25, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Então essa é a visão que Deus dá exatamente da situação em que se encontrava o povo de Israel, mostrando aí quando a glória de Deus, ou quando se vai a glória de Deus do meio do seu povo. Eu vou logo para a leitura, o comentário aí da lição, uma vez que, como falei no início, eu não estou em possibilidade de me deter por muito tempo. Aí o comentário da lição, a introdução, nos diz: a glória de Deus representava a presença de Javé ou Yahvé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromisso de acordo com as alianças feitas no Sinai. Mas esse pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Que é importante nós estarmos atentos, porque Deus havia ordenado a Moisés quanto à construção do tabernáculo, e ali no tabernáculo haveria lá o lugar, o santuário, o santo dos santos, o lugar onde a glória de Deus estaria ali no meio do povo. Porém, a presença de Deus no meio do povo, ela era condicionada à fidelidade do povo a Deus. Uma vez que o povo ele se afastava de Deus, certamente Deus nesse aspecto se afastaria, porque Deus não pode ser conivente com o pecado. E isso não é diferente na atualidade. A presença de Deus na nossa vida, ela está condicionada à nossa submissão, à nossa obediência à direção divina. Louvado seja o nome do Senhor.
O primeiro tópico aí da lição sobre a glória de Deus. A glória de Deus baixou dos céus à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia de sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do templo de Jerusalém pelo rei Salomão. Então nós vimos aqui quando a glória de Deus ela manifestou sobre a nação de Israel. O primeiro momento foi no tabernáculo, que era uma tenda móvel, que Deus havia dado ordem a Moisés para construir. E um outro momento, quando também a experiência do descer dessa glória aconteceu, foi quando o tabernáculo ele foi substituído por um templo, por um lugar fixo, uma vez que o povo já havia se estabelecido na terra prometida por Deus. E aí o primeiro subtópico coloca o significado de glória. O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica é kavod, que literalmente significa peso, e nesse sentido literal só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. A Septuaginta, antiga versão grega do Antigo Testamento, emprega vários termos, entre eles doxa, a doxa, que também fala de glória, a doxa, resplendor, poder. Então, esse termo doxa tem o sentido de resplendor, de glória, de poder, de honra, de reputação. E também o timê, que tem o sentido de valor e honra. Então aqui fala dessa doxa, da glória de Deus, como sendo um resplendor que tem valor e era a honra. A glória de Deus aqui tem o sentido da honra, porque o próprio Deus ele é digno de honra. Mas nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Então, em Ezequiel, especificamente, a glória fala do resplendor ali pela presença do Senhor. Essa é a descrição feita pelo próprio profeta. O vocabulário ou vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado entre os crentes como glória, não aparece na Bíblia, porém é frequentemente usado dentro do judaísmo. Então aqui a glória do Senhor fala exatamente da sua presença, dessa presença honrosa, dessa presença, desse poder, desse resplendor que manifesta aí a presença de Deus. Segundo subtópico, a glória de Deus. Ela se manifestou ao filho de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus, como falei. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas no deserto até o início do reinado de Salomão, período em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu a casa, e da mesma forma no culto de dedicação ao templo. Então vemos aqui que quando da inauguração do templo, quando do momento de trazer a arca do Senhor, que foi tirada do tabernáculo e agora colocada no templo, o templo inaugurado, vemos a glória do Senhor descendo no templo, descendo naquele lugar, como uma comprovação da presença de Deus naquele lugar, como casa de Deus. Desde então, ele se comprometeu em manter seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos às orações do templo que se fizesse naquele lugar. Mas essa promessa nunca foi incondicional, e parece que o povo havia se esquecido disso. Ou seja, havia condição para que a glória de Deus permanecesse sobre o povo, mas era necessário que o povo ele estivesse atento a isso. Não era simplesmente ter a arca de Deus ali, que a garantia da presença de Deus era algo seguro, era algo definitivo, uma vez que o povo não se preocupasse com a santidade, em guardar a santidade divina. E o povo, infelizmente, parece ter esquecido disso, daí o fato da glória de Deus se retirar do meio do seu povo. Então eu quero trazer esse conselho para você que é membro de uma igreja, você que é um pastor, que é um líder. Tenha muito cuidado, não se esqueça do teu chamado, não se esqueça do teu lugar, não se esqueça quem é o dono da obra, não se esqueça a quem você deve prestar honra, louvor,
adoração, temor, para quem você trabalha, a quem você serve, para que não aconteça nós viermos a afastarmos de Deus e a glória de Deus também se afastar de nós. Então a obra é de Deus e como obra de Deus ela tem que ser dirigida não pelos caprichos humanos, não pelo aquilo que eu acho que tem que ser. A igreja ela é de Cristo e é necessário que ela permaneça nas mãos do dono, que é Cristo Jesus. Louvado seja o seu nome para sempre. Aí o segundo tópico da lição sobre a retirada da glória de Deus. Essa retirada aconteceu em alguns estágios. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. Então ali havia os querubins que guardavam a arca do concerto, a arca da aliança, e a glória de Deus, ali dentro daquela arca havia alguns elementos simbólicos, como a vara de Arão que floresceu, um pote de maná, as tábuas ali da lei, eram guardados dentro da arca da aliança, e um querubim era feito ali, uma imagem de um querubim ordenada por Deus, ficava ali guardando aquela arca, e a glória de Deus, quando descia no templo, descia exatamente entre os querubins. E aqui o texto diz que a glória de Deus ela começa a ser retirada. A retirada da glória de Deus ela acontece em algumas etapas, em alguns estágios. E o primeiro passo foi a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. Ou seja, o centro da presença de Deus. A ideia da glória sair do querubim fala exatamente da glória de Deus, da presença de Deus, ela sair do centro da igreja. Ali a arca da aliança era o símbolo da presença de Deus. Dentro do templo, o templo era um lugar sagrado e a arca da aliança era o lugar, vamos dizer assim, ainda mais sagrado, ainda mais especial, porque era exatamente, ela estava no Santo dos Santos, lugar onde apenas os sumos sacerdotes entravam uma vez por ano, depois de ter passado por um processo de purificação, para poder ser ali um representante do povo diante de Deus. Portanto, a glória ela começa a se afastar, saindo de sobre os querubins, depois passou para a entrada do templo. Olha que imagem triste. Depois pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras, monte sobre o qual Jesus estava quando foi assunto aos céus. Ele subiu lá do Monte das Oliveiras, foi lá no Gólgota, onde ele entregou a sua vida. Agora no Monte das Oliveiras, ele é assunto aos céus, e ali também há uma promessa de que ele havia de vir nesse mesmo lugar. Porém, aqui nós temos o retrato da glória de Deus, então, saindo do templo e se colocando no Monte das Oliveiras. Aí o primeiro subtópico desse tópico, o querubim e a nuvem. O profeta está se referindo aos dois querubins do propiciatório da Arca da Aliança, ou às 4 criaturas da visão inaugural, lá do capítulo 1. Aí está perguntando, será que ele se refere aqui a esses 4 indivíduos da sua visão inaugural do capítulo 1, ou se refere aos 2 querubins do propiciatório do templo? Qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Não se pode bater o martelo se essa referência aqui da glória saindo, se é de lá sobre o propiciatório, ou é essa glória acompanhando aqueles querubins que ele viu no capítulo 1 do seu livro, do livro de Ezequiel. Mas aí o comentarista coloca que qualquer que seja a interpretação, a mensagem que está passando, aqui o princípio a ser aprendido, é que demonstra a glória de Deus se retirando do seu povo, retirando-se do meio do seu povo. Então, qualquer que seja a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação no deserto. No tabernáculo, quando é a inauguração, permanentemente, desde a inauguração do tabernáculo e finalmente do templo, essa presença divina atingiu o seu clímax com a manifestação do Filho de Deus. Então,
do deserto, havia lá uma nuvem no deserto. Quando da inauguração do tabernáculo, quando da inauguração do templo, sempre estava associada a uma nuvem, a nuvem da presença de Deus, no meio do seu povo, no tabernáculo, como também no templo, quando da inauguração do templo. Mas aqui o comentarista faz uma aplicação, uma leitura muito interessante, mostrando que essa presença divina, ela atingiu o clímax, essa glória divina, atingiu o clímax quando? Com a manifestação do Filho de Deus, ou seja, quando Cristo se manifesta, ele é a imagem expressa de Deus, é o Deus encarnado, o Deus entre os homens. Por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, louvado seja o nome do Senhor. Portanto, Jesus, a glória de Deus, que começou a manifestar lá no deserto, depois no tabernáculo e no templo, ela tem o seu ápice quando o Verbo se fez carne, habita entre o homem, e a glória de Deus, ela pôde ser vista entre os homens. Louvado seja Deus. Aí o subtópico 2, a retirada da presença de Deus. A glória de Javé pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem trono, que estava parada para descer em cima dos querubins, como se uma carruagem viesse buscar a glória que estava acima dos querubins. Sei que os querubins, aqueles lá em cima do propiciatório no templo, ou sejam, ao mesmo tempo, quem sabe, a manifestação de querubins, anjos mesmo, querubins, no templo, naquela visão, se retirando junto com a glória de Deus em uma carruagem, afastando-se do templo e da nação de Israel. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo para a sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada da sua presença. Então, perder a glória de Deus é perder a presença de Deus, perder a sua direção. Com isso se aproxima a destruição do templo, ou seja, à medida que a glória de Deus vai saindo, o mal vai se aproximando do templo. Essa casa ela foi destruída pelos caldeus em 587 a.C., no mês 4 aos 9 do mês, conforme 2 Reis 25, 3 a 10. Que corresponde a 14 de agosto de 587. E o subtópico 3, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Porque Deus não habita no meio do pecado. Mas que tenhamos um templo bonito, pessoas eloquentes, quem sabe eruditos, para estarem ministrando na casa de Deus. Mas se o pecado entra na casa de Deus ou na vida de alguém, a glória de Deus se retira. Ele pode continuar tendo hinos bonitos, grandes pregações eloquentes, orações impressionantes, mas se a glória de Deus se afastou, nada disso mais tem valor. Bem, então, nós temos aqui que a casa de Deus ela era profanada com a participação pagã mais abominável. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio, como nós vamos ver que lá a Bíblia, por exemplo, lá no Apocalipse, vai falar sobre isso, que a glória de Deus, João, ele vê a Jerusalém que descia dos céus e ela pairava ali sobre a Terra Santa, e uma visão lá do milênio. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável
juntamente com a cidade de Jerusalém. Interessante que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão de Jesus, como eu já coloquei. Terceiro tópico da lição, sobre o segundo templo. Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 a.C. E pouco tempo depois partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá, depois lá do cativeiro, e Deus havia os entregue. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém. Aí o primeiro subtópico, o segundo templo. O primeiro templo lá de Salomão, agora o segundo templo. Conhecido como o templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dário, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão e beleza arquitetônica da primeira casa. Não dava para comparar com o templo lá de Salomão, no caso lá, o filho de Davi, o primeiro templo. O pensamento no período pós-exílio era que o retorno da glória de Deus era escatológico, ia retornando aos poucos. O templo de Herodes. O templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Os trabalhadores iniciaram cerca do ano 15 a.C. E continuava em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus. 46 anos depois, conhecido como o segundo templo, que é aquele templo de Zorobabel e também conhecido como o templo de Herodes, que, vamos dizer assim, melhorou, enfeitou, embelezou, tornou mais suntuosa, vamos dizer assim, a construção. Era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66 depois de Cristo. Portanto, aí mais de 60 anos na construção desse templo. Algo muito, muito grandioso, que se via de um cartão postal ali em Jerusalém. Aí o subtópico 3, a presença do Filho de Deus. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração por Zorobabel, diferente de Moisés quando inaugurou o tabernáculo lá no deserto e de Salomão na inauguração do templo, quando a glória do Senhor desceu sobre o tabernáculo e sobre o templo. Então a Bíblia não fala sobre a glória de Deus descendo lá no templo de Zorobabel. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. Aqui é uma leitura bem interessante, porque fala aqui que diferente do que aconteceu lá no tabernáculo, no primeiro templo, quando a glória de Deus desceu como um sinal de manifestação da presença de Deus, que isso não aconteceu quando da inauguração do templo de Zorobabel, porém nesse templo de Zorobabel, a glória de Deus ela vai descer quando já na nova aliança, quando Jesus ele adentra ao templo, ali estava a verdadeira glória de Deus descendo sobre o seu povo dentro daquele templo, que seria o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado. Portanto, foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou lá no templo de Herodes. A sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira, porque aquela primeira casa, o tabernáculo, apontava, como também o próprio segundo templo, apontava para um templo maior, para uma glória maior, que era o próprio Cristo, louvado seja o nome do Senhor. O templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de perdão, de encontro com Deus, da presença divina, era o centro espiritual da nação de Israel. E, finalmente, o último tópico da lição, sobre o Senhor Jesus e o templo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes da sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus, que dizia não habitar mais em templo feito por mãos de homem, mas nós nos tornaríamos templo, tabernáculo de Deus.
Primeiro subtópico, explicação teológica. Jesus disse: eis aqui está quem é maior do que Salomão, o construtor do templo. Ele declarou-se maior do que o templo. Eis aqui quem é maior do que o templo. O próprio Jesus, quando ele disse ser maior do que o templo, é que os homens deveriam congregar nele e não necessariamente em uma casa feita por mãos humanas. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Era uma mensagem velada, dirigida aos sacerdotes, de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, quer dizer, Jesus era o próprio templo que habitava entre os homens, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é a glória da segunda casa, essa é a glória do último templo, é o próprio Deus em Cristo dentre os homens. Subtópico 2, o fim do templo. O que o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta, na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente: o que? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ou seja, aquele templo bonito, aquele templo maravilhoso de Salomão, aquele templo seria derrubado, mesmo porque o verdadeiro templo já havia descido entre os homens e já não fazia mais sentido querer prender a glória de Deus num templo físico. Então, aquele templo que apontava para Jesus, ele seria derribado. Então, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Está aí Lucas, está a primeira referência, Mateus 24, verso 2, Marcos 13, 2, e o segundo grupo, a segunda referência, Lucas 21, verso 6. Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes de sua destruição. Antes do templo ser destruído, Deus retirou a sua glória, já que ela não pode ser destruída. Isso é muito importante, porque se a glória de Deus está na sua vida, tu não serás destruído. Tu serás retirado antes da destruição deste mundo. Essa é a nossa esperança quando do arrebatamento. Louvado seja Deus. E o último subtópico é a presença de Deus. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz, entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Não existe mais o templo de Jerusalém, mas Deus habita no cristão individualmente. Então, ao invés de habitar em templo, Deus agora habita em cada um de nós que fomos feitos morada de Deus. Somos o grande edifício de Deus, o corpo de Cristo, a sua igreja invisível, a sua igreja real. Louvado seja o Senhor. E, por fim, a conclusão nos apresenta. Concluímos que, em ambos os casos, tanto em Ezequiel como em Jesus, ambas as gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Javé pelos ídolos, e nos Evangelhos substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Não conhecendo a justiça de Deus, Romanos 10:3 diz: não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então vimos aqui o homem rejeitando a Deus, lá em Ezequiel profetizando e outros profetas, e a glória de Deus se retirando dentre o povo, e agora em Jesus vemos o homem rejeitando o Evangelho, trocando a justiça divina, não conhecendo a justiça de Deus, e daí também haverá um tempo quando o homem ele terá que enfrentar o castigo divino, quando Deus ele retirar a sua glória, que hoje está representada pela sua igreja, e ao a igreja ser retirada da terra, então a punição de Deus virá sobre o mundo. Então, que você
que a igreja de Cristo, que você tem essa consciência, que você foi feito templo de Deus. É em você que Deus quer habitar, é em você que Deus deve habitar. E aquele que ainda não tem um encontro com Deus, que você se torne templo de Deus, porque haverá um tempo quando Deus retirará a sua glória deste mundo, a sua igreja, e ai de você que aqui ficar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós tenhamos o cuidado de preservar a glória de Deus na nossa vida, porque uma vida sem a presença de Deus, ela não faz nenhum sentido. Um grande abraço, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, e você permaneça servindo ao Senhor, sendo cheio da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Amém.